Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos aguardar a palavra, Deus seja louvado. Amém. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro dos Salmos, no capítulo 116. Salmo 116. Onde diz aqui: amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Até aqui Deus nos dá, irmãos. Amém, Jesus. Prezada Irmandade, Deus traz aos nossos corações essa palavra, esse salmo, que é de uma suavidade, de uma grandeza de espírito, de uma gratidão a Deus, que pode vir só de alguém que tenha recebido um grande favor do Senhor. Alguém que tenha recebido uma grande misericórdia do Senhor. Era o caso do salmista. Quanto mais é feito, mais deveremos ser gratos a Deus. Acontecem, irmãos, situações na nossa história, na nossa vida, que tiram o chão dos nossos pés, tiram a alegria do nosso rosto, o sorriso dos nossos lábios e põem nos nossos olhos lágrimas, como nós lemos aqui: Senhor, tu livraste os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. Nessas situações, irmãos, que nos parecem ser adversas, há nelas também um tratado espiritual, tratado de Deus, que faz com que através das nossas provações nós venhamos adquirir conhecimento, venhamos adquirir força, experiência e fé. Ele disse aqui, Por isso falei, estive muito aflito. Quem esteve não está mais.
eu criei que a partir de agora eu já não estou mais aflito. A partir daquele momento, ele estava se livrando da aflição. Então, o que o irmão Rodrigo quer dizer? Que sofrer é opcional? Olha, irmãos, na grande maioria das vezes, sim. Não, irmão, não sabe o que o irmão está falando. Ô, irmão, é só crer. Crer que é difícil. Mas se crer, a palavra diz, verás a glória de Deus. Não foi o que o Senhor disse à irmã de Lázaro? Se creres, verás a glória de Deus. E viram a glória de Deus em Lázaro sendo ressuscitado pelo Senhor. Eu sei que a Irmandade, assim como eu, não se engane, nós somos iguaizinhos. Aliás, nem tão iguais, vocês são melhores do que nós. De tão fraco que nós somos, que Deus nos colocou no ministério para salvar nossa alma, senão certamente nós já teríamos parado. Eu sei que os irmãos fazem um monte de questionamento, um monte de pergunta, um monte de dúvidas sobre as coisas que acontecem nas suas vidas, nas nossas vidas, na vida de alguém que é próximo. Às vezes você vê alguma coisa acontecer com um amigo, com um conhecido, com um parente, e você fala, mas meu Deus, por que Deus permitiu isso? Por que permitiria Deus a fome, a morte, a guerra? Bom, tudo isso são frutos das más escolhas do homem. Mas por que Deus permite? Irmãos, Deus deu esses dias no culto atrás de falar. Nós precisamos entender quem é Deus e quem é servo. Então quer dizer que nós saímos fazendo as nossas escolhas erradas e Deus, por ser Deus, já que Deus me ama, Deus tem que vir atrás consertando tudo o que eu faço. Não sou eu que tenho que mudar as minhas ações, é Deus que tem que consertar o que eu faço. Os irmãos acham justo isso? Isso tem algum propósito de fé, de salvação? Se a fé me põe como proposta renunciar à minha vontade para aceitar a vontade soberana de Deus, se a fé põe em mim um espírito resignado, um espírito de subserviência a Deus, e eu faço ao contrário disso, portanto eu não tenho fé. Irmãos, hoje Deus quer trazer em nós um espírito de gratidão, de contentamento espiritual, de dizer, Senhor, verdade é que eu tenho padecido muitas aflições, verdade é que eu tenho passado muitas lutas e muitas guerras, mas eu me coloco à tua disposição e creio por fé, Senhor, que o teu Espírito está me guiando em toda a verdade. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Receba nessa noite por esta santa palavra o amor de Deus derramado sobre a tua vida. A graça do Senhor sobre o teu coração. E a palavra de Deus derramada em todos os sentidos que você ver que são necessários. O Senhor te abrirá os seus tesouros desde o céu, irmão. Desde o céu, minha irmã. Para tanto, você deve nessa noite crer no Senhor de todo o teu coração. Você deve nessa noite entregar-se a Deus e dizer, Senhor, eu me coloco à tua disposição. Eu quero crer em ti de toda a minha alma, de todo o meu ser. Que haja em nós, irmãos, uma entrega essa noite por essa palavra. Que nós nos preparemos para a Santa Ceia que está para ser realizada no próximo amanhã, à noite, o próximo domingo. E que nós possamos de todo o coração ser grato a Deus por tudo que Deus tem feito. E aqui ele dizia, volta minha alma ao teu repouso, porque o Senhor te fez bem. É a segurança, irmão, daquele e daquela que sabe que o Senhor está fazendo bem para si, que sabe que o Senhor está fazendo o melhor para si, e que ele não está sozinho, não está deixado de lado, esquecido no mundo, e nunca estará, jamais estará. Então hoje Deus nos convida a repousar os nossos corações, o nosso espírito, irmãos, a entregarmos a Deus os nossos pensamentos, os nossos projetos, os nossos anseios, os nossos medos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Haja paz no coração da igreja. Ama o teu Deus através desse salmo. O irmão acha que Deus não tem visto o teu choro. A irmã acha que Deus não tem visto as tuas lágrimas. Que Deus passa indiferente às tuas necessidades e vai embora como se você não existisse. Não, irmão. Não, minha irmã. Tudo isso tem acontecido para que você clame mais, para que você busque mais o Senhor.
E para que eu e você não adormeçamos na nossa mesmice, nos nossos cuidados de homem e de mulher, de deixar a vida passar sem fazer diferença, irmãos. Mas, acima de tudo, diferença na nossa própria vida, no reino de Deus em nós. Que hoje Deus coloque paz no teu coração e que as coisas que você não pode resolver, você entregue na mão de Deus, porque você terá um cântico desse aqui também. Será reconhecido como servo de Deus, será reconhecida como serva de Deus, você terá certeza de que está servindo ao Senhor e de que ninguém vai te tirar da presença de Deus. Mas o Senhor quer que nós tomemos essa noite uma posição, irmãos, uma posição de Deus em nós, e que a palavra possa nos encontrar, irmãos, irrepreensíveis diante do Senhor nessa questão, no sentido de ter certeza de quem nós somos e do que representamos para o reino de Deus. Que haja em nós fé através da palavra, glória ao nome do Senhor. Que haja em nós virtude através da palavra. Que haja em nós, irmão, a dispensação da glória de Deus. Que haja em nós o Senhor visitando o teu coração através dessa palavra. Por difíceis que estejam sendo os seus dias, por difíceis que sejam os levantes do adversário contra a tua vida, crê na palavra do Senhor, porque através do teu clamor, da tua oração e da tua tomada de decisão de dizer: Senhor, eu estou na tua presença, o inferno vai sair do teu caminho, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando, irmãos, o bem que está em nós diminui, que é a fé, quando nós deixamos de tomar uma posição de valente, uma posição de guerra, uma posição de sentido, de dizer: Deus, daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Quando nós deixamos essa atitude de lado, o mal cresce. Os irmãos já ouviram a gente dizer aqui várias vezes: o que incomoda não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Não é o adversário falar, não é o adversário lutar, não é as guerras, que isso aí, irmão, não vai acabar nunca. O nosso inimigo nunca vai parar de falar, mas quando você parar de ouvir, não vai fazer mais diferença para você. Eis o segredo de uma vida cristã feliz na presença de Deus. E o Senhor quer que nós tomemos essa decisão, e você diga para você mesmo: está decidido, eu só vou absorver o que é bom para a minha vida. Só vou absorver o que é bom para a minha alma, para a minha fé. Essas coisas que vêm me tirar alegria, essas coisas que vêm me tirar paz, que vêm me tirar da presença de Deus, não quero mais saber delas. Não me interessam mais. Então hoje, irmão, decida o que vai fazer parte dos teus pensamentos, o que vai fazer parte da tua vida, o que vai fazer parte do teu dia a dia. E hoje decida uma boa parte, escolha como Maria, uma boa parte que não te será tirada, uma parte maravilhosa que vem do coração de Deus para nós, amados irmãos. E o Senhor quer com isso encher o nosso coração da virtude do seu Espírito Santo. Deus sabe do teu choro, dos teus lamentos e das tuas preocupações. Deus sabe do teu desejo de largar tudo. Mas o Senhor vem dizer pela palavra: glória a Deus, aleluia. Não desista da tua vida. Não desista dos teus sonhos. Não desista de crer. Porque o Senhor está se levantando ao respeito da igreja, irmãos. A palavra vem falando ao longo dos dias: preparemo-nos, igreja, preparemo-nos, povo de Deus, pois o Senhor está se levantando com um grande mover, e nós estamos vendo, os nossos olhos estão vendo, os nossos ouvidos estão enxergando. Grandes são as coisas que Deus está fazendo, irmãos, e serão ainda maiores. Se nós crermos, serão ainda maiores, serão ainda melhores e mais maravilhosas na nossa vida. Que hoje, irmão, o Espírito de Deus invada o teu coração. Que a virtude de Deus invada a tua alma e o teu ser. E que você creia de uma vez por todas: Deus está na minha vida. Seja encorajado em nome do Senhor dos Exércitos. Seja animado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, o nome do Senhor, glória a Deus. Que o Espírito de Deus visite a tua alma em onde você estiver, irmão.
Você não está sozinho nessa guerra, serva de Deus, você não está sozinha nessa guerra. Nenhum de nós está, irmãos. Acontece que nós nos recolhemos, nós, irmãos, vamos ficando introspectivos e deixamos de observar os sinais de Deus na nossa vida. Abra os teus ouvidos, abre os teus olhos e muito mais o teu coração, porque a palavra de Deus te encherá de graça, virtude e poder, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. Mas se nós ficarmos, irmãos, nos nossos primeiros rudimentos, se nós ficarmos na nossa mesmice, se nós ficarmos com medo do mundo que está aí, não tema, irmão, tu vencerás o mundo como teu Deus assim venceu na pessoa de Jesus. Não olhe para trás, não relembrai do passado e nem remexei nas coisas antigas. Deixa o passado no passado. E se alguém te perguntar dele, você diz, não sei, eu não vivo mais lá. Eu estou num presente cheio de alegria e na certeza de um futuro de glória na presença do nosso Deus. Aleluia, o nome do Senhor. Então, irmão, cria os teus filhos na paz de Deus, viva os teus dias na paz de Deus. Ah, irmão, eu estou desempregado, tu és o único. Irmão, eu estou doente, é o único. Eu estou triste, é o único. Todos nós estamos sofrendo, irmãos. Todos nós estamos passando aflições que os irmãos não têm noção. Mas Deus é Deus de todos e para todos e está com todos. O Deus que é o Deus do rico é o Deus que tem menos dinheiro, que pobre é o diabo, irmão. Nós somos ricos porque temos a graça de Deus em nós. Não se deixa bater por essas coisas pequenas, servo do Deus vivo. Glória ao nome do Senhor. Que Deus te dê a certeza que deu a Davi, irmãos, de crer na palavra, de ainda que um pastor de ovelhas desprezado pela família, foi o rei da maior potência daquele mundo, daquele tempo antigo. Deus tem coisas grandes para te dar, mas se os teus pensamentos forem pequenos, vai ficar difícil. Adianta dar uma multinacional na mão de um homem que não tem coragem, que não tem fé, que não tem esperança, que não crê no futuro? Vai acabar. Mas dá, irmão, uma lavourinha pequena, um comércio, uma mercearia, uma portinha de comércio para um homem empreendedor, para você ver. Veja aí as grandes empresas aqui da nossa nação, de imigrantes, como é o caso da Balduco, ou do seu Samuel da Casas Bahia, que era vendedor de porta em porta. Estou dizendo isso aos irmãos, porque se a nossa mente for pequena, todos os nossos sonhos serão pequenos. Ah, irmão Rodrigo, mas e a salvação? Esse também é um propósito. Se você só pensar na perdição, se você pensar, Deus não ama minha alma, eu vou pecar, eu vou cair no pecado, eu vou desistir, eu vou morrer, meu filho não pode... Olha a nossa fé onde está indo. Eu lembro-me que quando a gente era criança, a gente recebia uma notícia na igreja assim, fulano de tal batizou. Quantos anos tem? 15 anos, 14 anos, 20 anos... Quantas vezes eu vi minha avó, meus pais, meu sogro, minha sogra falar, Senhor, tem misericórdia, que judiação. Ao invés de a gente bater palma, se alegrar, graças a Deus, um jovem obedeceu. Não, por que, irmão, essa preocupação? Irmão, porque é tão difícil permanecer, eu não sei, irmão. Eu não sei, você vai se alegrar quando? Quando você for buscar seu filho numa biqueira de droga? Tem cabimento, irmão? Não, povo de Deus, nós temos que crer, quando o Senhor chamar nossos filhos, glória a Deus, Senhor, que eles obedeceram ao teu chamado, mas a nossa fé, irmão, tá andando para trás. Hoje o Senhor vem nos animar pela palavra, deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus trabalhar na tua casa, deixa o Senhor trabalhar com os teus filhos. Deixa o Senhor abrir as portas que precisam ser abertas. Não tenha medo de sonhar, não tenha medo de empreender. Aquele que tem medo de empreender pelo insucesso já é um fracassado. Irmão, eu não vou tentar porque eu tenho medo de não dar certo. Já fracassou. Mas se você tentar, através da tua fé, Deus fará obra na tua vida. Deus mandou a palavra esses dias aqui sobre Ana, que era uma mulher atribulada de espírito, já sabia que não podia gerar, tinha sua companheira, a outra mulher do seu marido, de Eucana, que judiava, que era Penina. Ela tinha tudo contra ela.
Num ato de fé, ela foi ao templo orar ao Senhor. O sacerdote veio, ainda deu mais uma paulada. Mulher, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Olha quanta coisa contrária. Ela venceu várias barreiras, porque ela tinha um propósito. A mulher que tinha um fluxo de sangue, venceu várias barreiras, porque ela tinha um propósito de ser curada. O cego à beira do caminho, venceu várias barreiras do preconceito, do anonimato, da mendigância, para chegar até o Senhor. E nós não vamos vencer nenhuma, em nome do Senhor Jesus. Ultrapasse as tuas barreiras, ultrapasse os teus limites. Não tenha medo. O Senhor diz para nós o que disse a Josué: esforça-te, tem muito bom ânimo, porque eu te ajudarei. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Que haja em nós uma coragem vinda da palavra de Deus, que haja em nós uma unção vinda da palavra de Deus, que o Espírito de Deus agora te tome com a sua glória, com a sua virtude maravilhosa, e que você não se veja mais sozinho, mas veja com os olhos que Deus deu a Eliseu, quando disse a Geazi: ah, Senhor, quem dera aquele vício que eu estou vendo. Então ele veria que mais são os que estão a nosso favor, do que os que estão contra nós. Povo de Deus na terra, olha com os olhos do Espírito de Deus, e você verá que Deus está ao teu lado. Glória a Deus. Mas sem crer, você tem que fazer algum esforço. Em algum momento você vai ter que participar do processo. Não adianta dizer: Senhor, faça isso aí por mim, e vira para o lado e dorme. Desculpe, irmão, não vai acontecer. Mas se hoje você se lançar aos pés do Mestre, todos os que foram ao Mestre, é bíblico: aquele que vê a mim, jamais o despedirei vazio. Todos os que foram aos pés do Mestre, nunca, jamais, em tempo algum, voltaram vazios. Nunca. Então tem alguma coisa errada. Se eu não estou recebendo, é por qual motivo? Porque eu não estou indo nos pés do Mestre. É porque eu não estou indo na presença de Deus. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, vamos passar dessa fase de comodismo espiritual e vamos abraçar a palavra. Creia por fé. Se você vai vender limão, se você vai ser dono de uma concessionária de carro, se você vai ser dono de uma empresa, se você vai viajar para o exterior, se você vai... Irmão, o meu irmão mais novo, que é médico, é filho de um pedreiro e de uma dona de casa. Um dia ele me chama de Duda. Duda, eu vou para o Canadá estudar medicina em francês. Falei: meu irmão, se você conseguir chegar no centro de Caraguá, tá bom demais. Nós, criados na beira da praia, irmão, vendia o almoço para comer a janta. Escaldava a cabeça de tainha 4, 5 vezes para comer o caldo com farinha. Ele falou: eu vou em nome do Senhor Jesus. Aí eu falei: então agora você vai mesmo. Eu creio. Meu irmão é violinista. Pois foi, irmão, estudou 1 ano e meio e hoje trabalha num grande hospital aqui de São Paulo. A fé dele foi maior do que a minha. Filho de um pedreiro e de uma dona de casa. Não tinha roupa para ir para passar no frio, não tinha nada, Deus preparou tudo. Quando nós colocamos o nosso coração na mão de Deus, as coisas acontecem. E o Senhor diz a nós mais uma vez pela sua palavra: você vai ter um cântico muito bonito na sua boca para louvar a Deus. Você vai ter um cântico de vitória na sua boca. Se você abrir o teu coração e disser: Senhor, eu estou aqui. Com a coragem e a força de Deus, eu vou até o fim nessa batalha, eu vou até o fim nessa guerra. Te diz o Senhor: a peleja é minha e a vitória é tua. Só precisa crer, só precisa confiar. Então sejamos animados pela doce palavra do Senhor, sejamos encorajados por ela, e que o Espírito Santo de Deus cante na nossa alma, e que nós sintamos-nos a partir desse momento fortalecidos. Diga para você mesmo: eu posso tudo naquele que me fortalece, eu estou fortalecido pelo Senhor, não tenha medo. Hoje Deus repreende o medo da igreja em nome do Senhor Jesus. Se Davi tivesse medo, não tinha vencido o gigante. Gideão teve medo, mas o anjo o encorajou, ele venceu os midianitas. Glória ao nome santo do Senhor. Outros tomaram reinos, irmãos, pela sua coragem. Outros tomaram, irmãos, nações pela sua coragem. Outros que foram destemidos, receberam de Deus coisas maravilhosas. E Deus quer nos fazer receber também coisas maravilhosas, igreja de Deus. Em nome do Senhor Jesus, receba
unção da Santa Palavra, receba a virtude do Espírito Santo na tua vida, toma posse da Palavra de Deus. O adversário quer calar a igreja, o adversário quer fazer de nós uma igreja fria, uma igreja incrédula, uma igreja de confusão, de contenda, mas o Senhor quer nos fazer uma igreja forte, de paz, de alegria e de união, igreja de Deus. Unam-se em amor fraternal, abracem-se independente de placas, e unamos força, irmão, porque o nosso inimigo está lá fora procurando a quem possa tragar. Enquanto nós estamos duelando de Bíblia aqui, batendo um do outro, o diabo está arrastando jovens para as drogas, fazendo o casamento terminar, fazendo o homem se corromper pelo dinheiro. Receba a unção da palavra, e Deus fará de você uma coluna do templo do Senhor. E crendo nisso, a vitória do povo de Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos ajoelhados agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém.